Oi, meu nome é Leila, sou Leila Diniz, advogada inquieta em todas as redes sociais, também conhecida por Tia Leilinha devido a uns vídeos mais descontraídos que eu promovo aqui no meu canal. No vídeo de hoje, eu quis compartilhar com vocês algumas pesquisas que eu fiz após ler uma matéria a respeito de um biquíni que se tornou uma briga judicial lá nos Estados Unidos, depois que uma artesã de Trancoso descobriu que um dos seus biquínis foi copiado por uma marca estrangeira que está vendendo bilhões em cima desse modelo. Para uma explicação mais abrangente, é bom a gente entender que propriedade intelectual se subdivide em direito autoral e direito industrial. Em relação ao direito autoral, só o autor pode explorar a obra, gozar dos benefícios morais e benefícios patrimoniais decorrentes da sua obra, da sua criação. Já em relação à propriedade industrial, o que se protege são as criações, invenções, modelo, desenhos, e no caso da moda, que é o caso do biquíni, a proteção é pelo desenho industrial. Portanto, uma criação, um desenho industrial na moda, para ele ser protegido, ele precisa primeiro ser registrado. E para ser registrado, ele precisa ter 4 requisitos essenciais. No caso do biquíni, ele tinha. Não era simplesmente um biquíni que todo mundo pode fazer, todo mundo pode produzir, porque não é nada original. O biquíni existe há anos, décadas, sendo produzido em larga escala por várias marcas. O que difere a proteção do biquíni da artesã de Trancoso? Precisa ser uma novidade, ou seja, quando não se encontra ainda no conjunto de conhecimentos divulgados por qualquer meio. Eu deixei até anotado aqui para não ter erro. Para que se faça o registro de um desenho industrial são necessários os seguintes requisitos: novidade, originalidade, viabilidade de aplicação industrial e desimpedimento. O biquíni de Trancoso era no formato de um triângulo, com amarração aqui atrás, o tradicional biquíni. Ele não era só um biquíni de crochê, onde estavam estampados cores diferentes com pontos de crochê tradicional. Não, ele tinha brim, ele tem brim no seu conteúdo interno, tecido de brim, ele é feito de crochê em torno desse brim, ele possui elástico colorido. Principalmente, olha aqui, a gente precisava de novidade e originalidade. Qual é a originalidade do biquíni de Trancoso? A artesã passou um elástico de sustentação na base do seio, entre as tramas, os pontos de crochê, para dar maior sustentação. Significa que o biquíni dela se difere do tradicional, daquelas peças já existentes. E ao contorno do biquíni de Trancoso é feito com crochê de várias cores vibrantes, ou seja, ela tornou o modelo tradicional do triângulo um modelo único, principalmente ao incluir aquele elástico na base de sustentação e passá-lo por toda a extensão do contorno do biquíni. Então ela tinha os 4 requisitos de proteção: novidade, originalidade, viabilidade de aplicação industrial, tem que ter uma possibilidade de aplicação ampla para poder ser registrado e garantir direitos, e licitude, desimpedimento, para poder fazer aquela proteção em relação ao biquíni. Curiosa, eu acabei fazendo uma pesquisa grande a respeito e descobri que o artesanato, por exemplo, o biquíni de crochê, e de um modo em geral todos as peças de artesanato, como um vaso de cerâmica, por exemplo. Qual é a novidade de um vaso de cerâmica? Nenhum. Não se vê as pessoas buscando a proteção ou dizendo terem sido plagiadas em relação à fabricação de um vaso de barro. Por quê? Porque ele já existe, é uma peça já existente. Mas se você, por exemplo, pegar a sua peça de barro, este seu jarro de barro, sua cerâmica de barro, e introduzir ferros na base para ser uma perna de sustentação ou algo que o valha,
vai diferenciar do tradicional e aí sim merece a proteção do direito industrial. Tá vendo? O que você traz de inovação. Por exemplo, alguém que pegue um modelo de crochê, de biquíni, de roupa, de tapete e imprima nele, por exemplo, formas geométricas, um redondo, um retângulo. Faça uma roupa, uma blusa, por exemplo, com um retângulo no meio de colorido, amarelo, uma linha vermelha, uma linha branca, uma linha azul. Isso não tem originalidade e novidade, são misturas de cores e de formas que já existem. A técnica artesã do crochê já existe. As formas geométricas pertencem à matemática. Então, se você decide produzir uma peça de crochê, uma blusa, por exemplo, colocando nela uma forma geométrica, um quadrado, um retângulo, um círculo, e nele colocar várias cores, não significa originalidade. Isso tudo já é pré-existente no tempo, já foi inventado, já está aí para ser comercializado. O que você poderia fazer de diferente? Eu vou dar o exemplo do biquíni, que é tão perfeito, se encaixa tão perfeitamente para se saber sobre proteção de direito da moda, em especial do artesanato, que é o do biquíni, a originalidade do elástico, dando sustentação ao seio e contornando toda a extensão do biquíni. Alguns países excluem o artesanato da proteção industrial, da proteção do direito industrial e do direito autoral. Por quê? Não tem escala comercial. Proteção de criações de moda, você precisa necessariamente que o seu produto, o seu material do artesanato, seja principalmente uma novidade carregada de originalidade. Olha este conceito. Para a proteção das criações de moda, são apontadas duas limitações. O fato dos designers, ao criarem suas coleções, acabarem por usar um acervo de peças já existentes, como destaca Aya Eguchi, e o entendimento de que as próprias inspirações, se você se inspirou em alguma coisa, por exemplo, no crochê, para as criações impossibilitam a existência de tais requisitos. Você não vai ter novidade e originalidade se você criou um biquíni de crochê simplesmente misturando linhas de cores diferentes. Não tem originalidade, não tem novidade alguma. Você tem que inserir nisso aí algo que o diferencie do que já existe. Do contrário, é só mais do mesmo. Então não seria qualquer artesã que produza um biquíni de crochê que pode sair aventando aos quatro ventos direito de imagem, direito autoral, e que não pode ser plagiada por qualquer pessoa que queira fazer o seu artesanato e divulgar na mídia. Tem que ter originalidade. Material que eu encontrei de apoio, que eu vou deixar linkado para vocês aqui embaixo, que é de autoria de Martha Tuller Creston. Ela, em seu estudo, em sua busca, ela encontrou a seguinte referência. Dentre várias áreas de propriedade intelectual, a mais útil ao segmento da moda é, sem dúvida, a propriedade industrial, que oferece variada proteção jurídica aos produtos de toda a cadeia produtiva da moda, do vestiário aos acessórios, passando pela proteção das fibras têxteis até os processos de lavagem, secagem, tingimento. Em contrapartida, as custas do registro do desenho industrial e a própria demora no processamento muitas vezes são empecilho para a proteção desse ramo da propriedade intelectual. Não obstante, não encontramos nesse obstáculo no que se refere à proteção do direito autoral, tendo em vista que o registro não é um requisito para a concessão do direito à exclusividade. No direito autoral você não precisa de registro no INPE, no Instituto de Propriedade Industrial. Você precisa provar a anterioridade. Foi você quem teve aquela ideia, como a artesã de Trancoso teve lá atrás, anos atrás, ao fazer o biquíni dela com a sustentação de elástico entrelaçado por todo o contorno da obra. E para ser protegida, essa peça precisa que sejam reproduzidas de forma viável, rapidamente e em larga escala. E arremata na pesquisa dela.
No entanto, é importante reforçar que a peça criada pelo estilista somente será protegida pelo direito do autor se, durante o processo criativo, for possível observar que houve o desenvolvimento de um traço único, característico do autor em relação aos já existentes. Ele tem que mostrar alguma coisa que ele fez de diferente, do contrário ele será mais do mesmo. Será um biquíni comum, triangular, de crochê vendido aí aos montes, em um esforço em se obter um produto original e com identidade própria. O elástico do biquíni da artesã de Trancoso a tornou uma identidade própria. Então, tia Leilinha, como se proteger num caso desse? Simples. Você que é artesão como a senhora lá de Trancoso, quando começar o seu processo criativo, e não uma cópia, não vá colocar desenhos geométricos numa peça, misturar cores e acreditar que você está sendo plagiada se uma outra pessoa também estiver fazendo isso, porque são meras reproduções do que já vem sendo inventado ao longo dos anos. Você pode, se for inovadora, por exemplo, no caso da artesã de Trancoso, o que eu indicaria para ela hoje? Que ela criasse um blog. O blog é a única rede social que pertence a nós. O Orkut já foi deletado, o Google Mais está sendo deletado neste mês de fevereiro de 2019, ou seja, os blogs permanecem. Ninguém vai lá a menos que você, dono do blog, clique no botão excluir blog das redes sociais. Somente você tem esse poder. Portanto, use um blog como eu uso o Blogger, www.blogger.com.br. Digita no Google, você vai encontrar o link, eu vou deixar o link aqui embaixo. Pegando o exemplo da artesã de Trancoso, se ela tivesse criado um blog lá atrás e documentado, colocado todos os dias o passo a passo do que ela estava inventando, qual eram as normas, quais eram as novidades inseridas por ela no biquíni, como o elástico, e em cada foto dessa, ela colocasse uma marca d'água, que eu vou ensinar vocês a fazerem também. E se em cada foto ela colocasse uma marca d'água hoje, gente, é super fácil. Portanto, hoje, a minha dica para quem vive do artesanato é tomar algumas medidas para se proteger caso no futuro você possa vir explorar de forma significativa essa sua criação, porque o artesão, o artesanato, aqueles que vivem da moda em pequena escala não está dentro da proteção da lei de registros industriais. Inicialmente não há uma previsão de fabricação em larga escala, então não será protegido pela lei do registro de propriedade intelectual. Mas você pode se resguardar para o futuro, quando, por exemplo, você encontrar uma forma, um patrocínio, ou alguém disposto a investir, ou você mesmo disposto a investir na produção em larga escala. Crie um blog, o Blogger, blogspot.com, procure no Google, ou eu vou tentar deixar o link para vocês aqui embaixo também. Talvez eu faça uma postagem no meu blog com todos os links que eu estou mencionando aqui, para que você retrate o passo a passo, insira lá todos os dias tudo que você tem feito. Proteja-se, pequeno artesão, coloque fotos, diga o que você tem de novidade e originalidade ali, para comprovar a anterioridade, porque se alguém copiar você futuramente e você quiser ter uma discussão jurídica com ela a esse respeito, você vai comprovar, embora não tenha gasto com um registro, nem esperado um registro nos órgãos de proteção neste sentido, você terá feito o seu próprio registro manualmente de forma ampla, pública, dentro de um blog. Comece fazendo uma postagem hoje, dando início a mais um empreendimento, uma criação artística, um biquíni novo. Vou pôr o biquíni porque foi de onde eu parti para esse vídeo aqui. Comecei utilizando o que já existe no mercado. Linha de crochê colorida, utilizando-me dos pontos já existentes. Mas no meio dessa criação, eu decidi inserir correntes. Sim, a artesã de Trancoso inseriu elásticos, você vai inovar, você vai colocar correntes. Estou dando um exemplo meio esdrúxulo, meio absurdo, para que vocês entendam o que é originalidade. É você inserir algo diferente naquilo que já existe.
e documente isso no seu blog. Vá colocando passo a passo e insira a marca d'água nas fotos. Eu vou tentar inserir marca d'água em uma ou duas fotos minhas e colocar aqui na sequência desse vídeo para vocês. O que significa? No meu caso, eu não coloco, eu posto looks do dia lá no meu Instagram, no meu blog. Eu atualizo semanalmente para tentar manter o acervo, com receio do Instagram ou do Facebook serem deletados e minhas fotos acabarem indo embora com eles, como aconteceu com o Orkut. Eu deixo documentado no blog. Olha como é importante. E nas minhas fotos eu não coloco, mas vez ou outra eu colocava o link do meu blog atravessando de uma forma meio transparente assim, mas atravessando toda a foto. Se alguém quisesse copiá-la, não conseguiria tirar aquela marquinha d'água que estava ali no meio. Como tem várias meninas que fazem unha, manicure, elas colocam as fotos da aplicação que elas fazem nas clientes e colocam bem no cantinho aqui assim o nome delas, bem rente à unha, para proteção daquela imagem. Porque ela é uma artesã, não deixa de ser uma obra de arte, mas é em pequena escala, não tem a grande escala exigida para registro e para a ampla proteção ao plágio, à cópia. Você usa computador para trabalhar as suas imagens? Tem um site chamado www.canva.com que permite que você faça várias montagens, seja para capa de Facebook, para publicações no seu blog, para melhoramento das fotos, inclusive inserir textos. E nesses textos, esses textos serão a sua marca d'água. Para o celular eu uso Photocollage, Photocollage, Photocollage. E lá tem também a opção de inserir texto na sua fotografia. Coloca lá o seu nome, a marquinha do seu artesanato, a sua identidade pessoal. Vá colocando isso ao longo dos anos. Talvez não dê em nada, talvez você continue aí na sua escala pequena, simples, mas talvez você se transforme em grande e precisa desse registro. Tem também um aplicativo de celular chamado Snapseed, S-N-A-P-S-E-E-D, que permite a inclusão desse texto e mais um monte de coisa. Esse é um aplicativo super legal também. Crie dentro do seu blog um ícone de política de privacidade e deixa ali esclarecido todos os pontos que você quer de proteção para o seu trabalho manual, desde que ele seja uma novidade, deixando bem destacado a novidade, a originalidade do seu produto. Tem uma loja na internet chamada www.timart.com.br, TIMART.com.br. Ela tem uma política de privacidade inserida dentro do site de venda dos seus moldes. É um site que vende moldes para a fabricação daquelas miniaturas em feltro. Tem princesas, santinhos, animaizinhos, vários itens para que os artesãos do país inteiro aí possam copiá-los. E a política de privacidade deles é muito boa, muito clara, objetiva. Eu deixo como exemplo para vocês. E até para quem estiver aí querendo uma nova fonte de renda, fica a dica também da Timart aí. E nunca será demais para a gente lembrar daquela frase já bem conhecida: no mundo atual nada se cria, tudo se copia. E não tem deixado de ser uma verdade. Raramente encontramos, em especial no mundo da moda, no mundo do artesanato, originalidade e novidade. São sempre reproduções do mesmo, daquilo que já existe aí, só trocando cores. Não se pode pleitear plágio de uma blusinha básica. Todas as marcas produzem blusinhas básicas. Qual é a originalidade da sua blusinha básica, seu pretinho básico, para você exigir que a pessoa dê os créditos para você? Hoje tudo seria só um aperfeiçoamento daquilo que já existe. E para você querer a sua proteção, ser protegido
contra o plágio, você tem que mostrar a sua novidade, a sua originalidade. Do contrário, você será mais do mesmo e não terá que ficar exigindo nada de ninguém a esse respeito. Eu, por exemplo, posto o look do dia lá no meu Instagram, no meu blog. A primeira blogueira no Brasil a divulgar look do dia foi uma blogueira chamada Cris Guerra. Nem por isso ela sai pleiteando por aí, depois que disseminou o look do dia nas redes sociais, que ela seja considerada a primeira blogueira brasileira a mostrar o look do dia. Por quê? É mais do mesmo, não tem novidade, originalidade a respeito disso, porque até mesmo ela era no Brasil, mas fora já existiam pessoas publicando o seu look do dia. A alegação de plágio não pode ser banalizada, não pode ser feita à torta e reto, como se você fosse um criador absoluto de todas as novidades, todas as originalidades do seu produto. Soube de casos em que pessoas que se julgaram copiadas, plagiadas, foram à internet incitar seguidores a ir nas redes sociais do suposto plagiador para achincalhar a pessoa, para ridicularizar a pessoa. Não chegue a esse ponto. Se você quer, se você julga no direito a uma proteção contra um determinado plágio, procure a justiça para tanto. Não significa que procurar a justiça você estará coberto de razão. Terá todo um processo, todo um passo a passo até chegar na sentença final em que o juiz dirá se você realmente merece ser protegido ou não em relação a um determinado fato que pode ou não ser considerado plágio. Se você incitar seguidores, por exemplo, se você é credor de um devedor e você disponibilizar um cheque dele, olha, ele está devendo para mim em rede social, ou se você for nas redes sociais e disser para todos, fulano é meu devedor, está me devendo a quantia de tanto e não me paga, você terá um revés no direito. Você vai sair do posicionamento de alguém que se julga com algum direito para alguém que terá um direito com outra pessoa no campo da indenização dos danos morais. Será um outro viés na sua vida. Então, eu acredito que nesse ramo do artesanato, no ramo da moda, precisa ter muito bom senso, análise dos requisitos e bom senso do dia a dia. O fator moral e ético pesa muito. Moral, aquele que seu pai e sua mãe te ensinou lá de pequenininho. Respeito ao próximo, tá lá nos mandamentos de Deus também. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você não tem condições de participar do processo de registro da sua ideia, passe a provar dentro do direito autoral, praticar atos que mostrem a anterioridade, que foi você lá atrás que teve essa ideia original e nova, antes de qualquer outra pessoa que comece a explorar isso posteriormente. Mas não vá atacar o seu oponente publicamente, sob pena de ter contra si a busca pelo direito por quem foi ofendido por você. E precisamos ter mais empatia na internet, não é? Acredita que tem uma ideia, que ela foi violada, foi plagiada? Nada melhor do que uma sugestão muito simples, muito bacana. Seja cordial, vá falar com a pessoa contra a qual você tem essa ressalva de plágio e peça cordialmente, informe cordialmente o que lhe incomoda. Caso a pessoa entenda que cabe razão, assiste razão a você, ela irá tirar. Se ela não tirar, você deu início à promoção do seu processo judicial. Lembrando que um processo judicial sempre tem um valor, tem custas a serem recolhidas. Em caso de perda, você terá que pagar honorários advocatícios para a parte contrária e todas as custas do processo irão recair sobre você. E até mesmo o novo Código de Processo Civil, que regulamenta toda a norma de como um processo deve transcorrer, veio com uma força gigante. Em 2015 entrou em vigor o novo CPC e veio com uma força gigante tentando conciliação, mediação, composição amigável, porque litígio não leva, durante muitos anos, não leva a benefício de nenhuma das partes. Extrajudicialmente, solucionar esse seu conflito em relação a plágio ou não de uma obra sua. Lembrando que ela precisa ter o caráter de novidade e de
e originalidade para ser protegida. Não faz muito tempo, eu acho que não tem mais de ano, ou no máximo 2, uma curiosidade foi uma criação industrial que cessou o seu direito, sua proteção. Acho que deu 20 anos de proteção à sua criadora, que criou aquele escorredor de arroz todo cheio de furinhos. Ela patenteou aquilo lá e recebeu pela produção em escala industrial direitos autorais durante 20 anos e cessou. Eu li uma matéria com ela que estava em busca de uma outra criação, tentando uma novidade com originalidade para poder registrar e explorar o valor econômico da sua ideia. É só mais um exemplo para quem chegou aqui nesse vídeo. Há alguns países que expressamente excluem o artesanato da proteção por modelos ou desenhos, porque não tem a finalidade, não atingirá aquela finalidade primordial de atender uma escala, uma demanda gigante. O artesão faz com as suas próprias mãos, ele não faz escala industrial. Quando ele passa para a escala industrial, ele deixa de ser artesanato manual. E a título de curiosidade, o país que mais tem legislação a respeito da proteção ao direito da moda é a França, aliás, berço, da moda desde muitos anos. E cuidado, cautela ao arvorar-se como detentora de direitos autorais. A própria marca americana da Turca, que copiou, plagiou o biquíni da artesã de Trancoso, ela se arvorou tão como proprietária daquele biquíni da artesã de Trancoso, que ela processou nada mais, nada menos do que a Victoria's Secrets, aquela grande marca de lingerie, e conseguiu um acordo milionário em 2017, cujas cifras não foram divulgadas. E mais, ela se arvorou tanto em processos judiciais, que ela processou uma outra rede de grande renome e também para acordo judicial nesse sentido. Ou seja, ela brigou judicialmente por algo que não lhe pertencia, pertencia à artesã de Trancoso. A sanha dela, por questões judiciais, por proteção de plágio, por proteção à sua, entre aspas, ideia, fez com que chegasse à artesã de Trancoso o fato de que a sua obra estava sendo comercializada por ela de forma indevida. Veja a que ponto chegamos sem a devida cautela, sem a devida parcimônia a respeito do assunto. Mais uma curiosidade, apenas um adendo. E na criação do avião, foi o nosso Santos Dumont ou foram os irmãos Wright? As ideias, necessariamente com novidade e originalidade, estão permeando as cabeças em vários lugares diferentes do mundo. Então não necessariamente haverá plágio em uma determinada circunstância. Elas podem ter sido pensadas e executadas ao mesmo tempo ou próximo um do outro, sem que seus autores se conhecessem. E quem foram os inventores da lâmpada? Thomas Edison, Hiram Machin ou Joseph Wilson Swan? Não sei se é assim que pronunciam os 3 nomes. Mas aí tem vários exemplos para dizer que cautela nunca será demais em caso de ideias, novidade e originalidade. Seguindo o ramo da moda, você está vendo alguém brigando por plágio a respeito, por exemplo, daquele tênis bojudo, grandão, que está sendo vendido desde o ano passado com um solado gigante. Ele é bem grandão, fica até estranho no pé feminino, que é tão pequeno geralmente. Alguém está brigando a esse respeito e todas as marcas estão fazendo o seu com um toque rosa ou outro preto, e no fim são todos mais do mesmo. Não tem novidade e originalidade. Caso vocês tenham alguma outra dúvida, caso queira esclarecer mais alguma coisa, deixa seu comentário, sempre muito cordial. Crítica será sempre bem-vinda, desde que ela seja cordial, aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, dê o seu joinha, positividade sempre, negatividade não, porque ninguém precisa de negatividade nessa vida, nem pra mim, nem pra vocês. Vou ficando por aqui, beijinhos mil, fiquem com Deus e tchau!